Oi, gente, está começando mais um Pitaco na Copa. Eu sou a Isabela Cristina e hoje estou acompanhada de uma boa galera que vocês estão vendo aí para falar sobre a segunda rodada da Copa do Mundo, dos grupos G ao L. Mas antes de começar, se apresentem aí, gente. Boa tarde a todos, eu sou o Marcelo Júnior, meu apelido é Coreia. Muito bom estar aqui novamente representando a arquibancada crítica nesse projeto tão legal que a gente está fazendo junto aí durante a Copa. E vamos aí, falar mais um pouquinho da Copa do Mundo. Salve rapaziada, eu sou o Beto. Mais uma vez é um prazer estar representando aqui o Pitaco nesse projeto tão legal que a gente está participando, juntamente ao Arquibancada Crítica e a Arquibancada Universitária. Então, bora falar sobre a segunda rodada da Copa. E aí, pessoal, eu sou o Diego, muito feliz de estar aqui falando sobre Copa. É um momento mais especial que tem no esporte, né? E vamos para cima. Rapaziada, é o Pedrinho aqui. É um prazer estar aqui de novo, né? Falar da Copa do Mundo. E é isso, vamos que vamos. Fala rapaziada, tudo certo? Sou o João, vou ser chamado algumas vezes de Tadinho, provavelmente ao longo do episódio também. Sempre um prazer estar aqui com os meus amigos. Agradecer de novo Coreia, Arquibancada Crítica, Arquibancada Universitária por estar junto com a gente e vamos nessa. Bom, estamos caminhando para o final dessa primeira fase da Copa, né? Já temos seleções eliminadas, outras classificadas, tivemos recortes sendo batidos e vamos começar falando sobre o grupo G, com Bélgica, Irã, Nova Zelândia e Egito. Tem seleção aí que está decepcionando o torcedor, né? Não, Coreia? Tem sim, tem sim. Bom, já puxando ela, né? Não é mais a grande geração belga, o pessoal tá fazendo meme que agora não é mais a brilhante geração belga, agora é só a geração belga. Então, eles empataram em 0-0 com o Irã. É um jogo truncado, né? Eu assisti, mas assim, o jogo não retratou o que a gente esperava antes, o pessoal que analisava, esperava um amasso da Bélgica, apesar da Bélgica não ter mais a geração que eu falei, ainda tem ótimos jogadores, né? O Lukaku ainda tá lá, o De Bruyne, o Courtois no gol, enfim, tem muito jogador e também tem a nova geração surgindo, né? Tem o De Ketelaere, o Salamakers, o Tielemans não é tão nova geração, mas também tá lá. Enfim, é uma mistura da nova geração com os antigos. O Trossard também está ganhando destaque. O Doku não participou da partida porque ele foi ver o nascimento do primeiro filho dele. Ele já voltou para a Copa, teve uns vídeos emocionantes. Virou polêmica isso, porque tiveram comentários lá na Bélgica e na Europa de uma mulher que criticou essa postura dele sair para ver o primeiro filho. Assim, não entrando muito nesse mérito, mas o cara foi ver o nascimento do filho dele, né? Tipo, não é uma coisa que é comum, banal. Enfim, mas falando mais do jogo, a Bélgica, ela teve mais posse de bola, mais finalizações, mas quem vê só os números, isso não reflete o que foi o jogo. Ele teve as chances dele e o Courtois garantiu o empate, assim. Teve pelo menos umas duas bolas que o Courtois defendeu ali, que poderiam dar a vitória para o Irã, e seria tipo uma hecatombe o Irã ganhar da Bélgica, e provavelmente já garantiria a classificação ali do país do Oriente Médio, ali da Ásia. Então, o Courtois garantiu esse empate para a Bélgica, mesmo com a Bélgica mesclada assim. Por outro lado, o goleiro do Irã foi a maior nota da partida, né? O Alireza Benranvand, ele já tinha destaque, porque em 2018 ele pegou um pênalti do Cristiano Ronaldo e ele garantiu o empate 1-1 contra Portugal. Em 2018, que o Irã ficou em terceiro com 4 pontos. Talvez se fosse na Copa de hoje, o Irã se classificaria, né? Então já é um goleiro assim consolidado no futebol e foi a maior nota da partida. Os goleiros se destacaram, né? Foi um 0-0 assim, mas não foi aquele 0-0 chato. Teve o expulso pro lado da Bélgica, né? O último homem fez a falta e foi expulso. Enfim, vamos ver a Bélgica decepcionando aí no grupo. Fica complicada a situação até porque apesar de ter um confronto mais fácil ali no final, mais fácil entre aspas, né? Porque pega a Nova Zelândia, a gente não sabe o que essa Copa reserva pra gente, né? Tá tendo muita surpresa. E a Bélgica no momento só tá em terceiro com 2 pontos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário desse jogo. Se alguém não quiser, se Mano, alguém só quiser falar lembrando, alguma teve coisa. gol anulado do Irã, né? Não só.
Perfeito. Gol de Não, falta igual da Copa de 2022 da Argentina. Perfeito, boa lembrança, bom você trazer, verdade. Igual a Copa de 2022, Argentina e Holanda fizeram uma jogada ensaiada, tocaram no meio da barreira pro Taremi, ele fez o gol, mas foi anulado, pouquinho impedido, ou seja, o Irã teve chance. E assim, eu escolhi falar desse grupo porque é um dos grupos mais embolados da Copa, qualquer um das 4 seleções pode passar, então tá bastante legal de acompanhar, vai ser muito legal ver a última rodada aí, ver como vai ser esses confrontos, apesar de não ter nenhuma seleção nossa top, na teoria era a Bélgica que era para passar fácil, mas não tá, longe disso. Então o entretenimento tá garantido nesse sentido, né? Outra questão que eu queria trazer também, que foi muito emocionante e repercutiu na imprensa, foi a carta que os jogadores do Irã deixaram no vestiário de Los Angeles, porque todo mundo sabe das questões políticas entre o Irã e os Estados Unidos, e aqui não é defendendo um lado ou outro, porque o Irã também está longe de ser um país defendível, assim, a República Islâmica do Irã, o que eles fazem. No entanto, os jogadores são jogadores, né? Tipo, eles não definem a política dos países. E eles já fizeram protestos contra o feminicídio no país e várias coisas, então são jogadores bem politizados nesse sentido. E o Taremi, ele é o líder do vestiário, né? Jogador com tempo de Europa, aí, de Inter de Milão, de Porto, e ele que lidera os iranianos, e ele sempre puxa ali. E acabou o jogo, eles fizeram uma rodinha, porque o último jogo só depende deles para se classificar, numa Copa que é principalmente nos Estados Unidos, então é algo muito representativo. E eles deixaram uma carta no vestiário. Eu vou falar uns trechos, não vou falar ela inteira, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas eles escrevem: da antiga Pérsia, de milhares de anos atrás, ao Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e inabalável. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, por sua hospitalidade e obrigado a cada iraniano que entregou a seu coração, sua voz e sua alma pelo Irã ao longo desses 180 minutos. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações. Então é uma carta assim bem profunda deles, principalmente vindo dos iranianos, né? Que deixa uma mensagem aí realmente para a gente refletir. Eu acho muito legal eles puxarem essa ancestralidade deles da Pérsia, né? Se alguém Coreia, quiser comentar algo sobre. acho que também vale ressaltar, quanto a essa questão política, que, se eu não me engano, o Conselho Nacional dos Estados Unidos de Segurança autorizou que o Irã chegasse 2 dias antes para a disputa das partidas, porque antes eles tinham que chegar no dia da partida e ir embora logo após a partida. Eles não tinham direito nenhum de hospitalidade dentro do país, e assim que acabasse a partida eles teriam que sair. Agora, eles ainda têm que continuar saindo logo após o apito final, mas eles foram permitidos de chegar 2 dias antes para a disputa da partida. Então eles podem realizar a última concentração, o último treino, e a ida para o jogo, né, vai ser uma coisa muito mais simples logisticamente para a equipe do Irã. Acho que isso vale ser ressaltado também. Acho que foi uma coisa muito que veio dos protestos dos jogadores, do próprio Taremi, dessa carta também, acho que pode ter tido uma influência, e dos protestos na arquibancada também, por parte dos torcedores iranianos. Acho que esse foi algum recado que o Irã deixou no país sede da Copa do Mundo. Com certeza, assim, é um país que passa por momentos difíceis, né? E querendo ou não, a gente que é mais ligado assim, a geopolítica e futebol se solidariza com os jogadores, principalmente porque a gente vê a luta deles desde 2018. O Irã participa de Copa há muito tempo, desde a minha geração vê o Irã na Copa desde sempre, assim, desde que tem memória, desde 2014. E é muito legal ver eles lutando e melhorando, né? E o Taremi puxando essa corrente aí também é legal, porque é um atacante de qualidade do nível técnico mesmo, esportivo. Falando agora de Nova Zelândia e Egito, né? Um jogo que eu acompanhei melhor aí, consegui assistir melhor. Foi um domínio total do Egito no jogo, né? A Nova Zelândia, que é a pior seleção da Copa do Mundo, de acordo com o ranking. O Curaçao está na posição 83, a Nova Zelândia está em 85, então por 2 posições a Nova Zelândia é a pior seleção do ranking. Tem como destaque o Chris Wood, né, atacante do Nottingham Forest aí, que tem feito os pivôs, tem jogado muito pela seleção. Teve o Just do primeiro jogo, que fez os 2 gols da Nova Zelândia e garantiu o ponto que a Nova Zelândia tem até agora na Copa.
E então, por ser a pior seleção no ranking, a gente não espera muita coisa. Só que a Nova Zelândia está entregando até que mais do que a gente espera, né? Tem muita seleção que está fazendo muito mais feio do que a Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia não tomou goleadas, tudo bem que não pegou seleções absurdas, vai pegar a Bélgica agora, que é uma seleção de primeiro escalão, mas não tomou goleadas, conseguiu jogar. E, tipo, eu digo que foi um amasso do Egito, porque o Egito teve o domínio do jogo, controlou as ações do jogo, em nenhum momento foi ameaçado. Mas, por exemplo, a gente vê aqui as estatísticas, a posse de bola não foi tão diferente, foram 56% a 44%, as finalizações 19-10. Então, não foi aquele jogo que, nossa, foi um amasso absurdo de um lado. Só que o Egito conseguiu se prevalecer, né? Com o Zico, o Salah e o Trezeguet, né? Não é nenhum, só o Salah é o Salah famoso. O resto, né, não é nenhum deles, né? O Zico, assim, o destaque do Egito, a gente acaba prestando atenção no nome, achando que é só brincadeira, só prestando atenção na brincadeira, mas ele realmente joga muito. E o Trezeguet entrou ali no finalzinho e conseguiu deixar o dele. Então, assim, é uma seleção que está conseguindo manter constância, empatou com a Bélgica, arrancou o empate da Bélgica, e está liderando esse grupo, né? Então, vem para a última rodada aí liderando o grupo, vai pegar o Irã, e vamos ver como vai ser um jogo assim de vida ou morte para os dois, porque o Irã também quer se classificar, claro, todo mundo quer, mas o Irã mais do que ninguém quer muito se classificar, e o Egito quer garantir a primeira posição. Então vai ser uma última rodada assim que vai pegar fogo. Até a Nova Zelândia tem chance de passar no grupo, tem chance de passar em segundo. Então vai ser loucura. Só para passar a situação, o Egito é primeiro com 4 pontos, o Irã é segundo com 2 pontos, a Bélgica terceiro com 2 pontos e a Nova Zelândia em último com 1 ponto. Então, o último jogo aí vai decidir tudo, né? Vamos ver o que vai ser. E é um jogo que um grupo que até o critério de desempate está embolado, porque o primeiro critério de desempate da Copa é confronto direto. Só que teve muito empate. Então, por exemplo, Irã e Bélgica empataram, vai para o saldo de gols. Egito e Bélgica empataram, vai para o saldo de gols. Ou se empatar no saldo de gols, vai para o próximo critério. Então, tá muito embolado. E só para finalizar, se alguém tiver mais algum comentário depois, puxando também mais um lado político, o Egito, quando ele foi viajar para Seattle, que é onde ele vai enfrentar o Irã, ele foi barrado, foi impedido pelas autoridades de segurança dos Estados Unidos, e a delegação precisou voltar para a base deles em Spokane, em Washington, aumentando o desgaste logístico e forçando um deslocamento de 450 quilômetros, porque eles viajaram do Canadá para Seattle e precisaram voltar. Então isso faz diferença com certeza no final, e o motivo, né, sei lá, Estados Unidos da América, esse é o motivo. Bom, a gente sabe que Copa do Mundo é um local assim onde vai muito além do futebol. A gente fica muito atento ao que acontece dentro das 4 linhas, mas é escancarado, envolve tudo, envolve política, envolve cultura. E essa Copa ainda mais está mostrando muito isso. A Coreia trouxe pontos, né, que Estados Unidos da América, mas enfim. Vamos passar para o próximo grupo. No grupo H, também já temos seleções com vagas garantidas. No grupo composto por Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita, a disputa pela segunda vaga no mata-mata está boa, né, Beto? Fala pra gente. Com certeza, acho que ficou bem claro que a Espanha teve uma atuação muito diferente do primeiro jogo contra o Cabo Verde, e acabou brilhando contra a Arábia Saudita pelo placar de 4-0. O primeiro gol foi feito pelo Lamine Yamal, que queria ressaltar esse gol dele, a importância para esse gol, tanto para ele quanto para o time espanhol, que a estrela dele brilhou, a estrela que é o Yamal no time espanhol, e ficou muito claro o quanto a Espanha sente a falta dele no jogo contra o Cabo Verde. Ele não participou, porque ele estava retornando de lesão e entrou só no finalzinho, acabou não conseguindo fazer muita coisa, mas nesse jogo, logo no começo, ele que abriu o placar, e se eu não me engano foi o gol mais jovem dessa Copa do Mundo, e o gol mais jovem feito por um jogador espanhol em uma Copa do Mundo, que simbolicamente representa muito pro Lamine Yamal, e acho que é muito importante para esse time espanhol que precisava sair desse sufoco que eles estavam
para conseguir a classificação e eles conseguiram. Foi o primeiro time a alcançar 4 pontos, já garantiram a classificação. E queria ressaltar a comemoração do Lamine Yamal, que nesses últimos dias viralizou bastante. Trazer um contexto um pouco mais político dessa vez também, que a comemoração que ele faz é um 304, que é o código postal da cidade que ele nasceu, do bairro que ele nasceu, perdão, que é um bairro multicultural, que tem muitos refugiados, imigrantes, etc., o que irrita muito a extrema-direita, né? Porque no contexto europeu a gente sabe que é um continente que não aceita muitas vezes imigrantes, não aceita culturas muito diferentes, e isso acaba irritando muitas vezes a extrema-direita. Então ele se coloca, mesmo tendo 19 anos, ele se coloca nesse lugar de protagonista, defensor de direitos étnicos, culturais, e acho que isso é muito importante no contexto dessa Copa do Mundo, assim como o Irã para a própria Espanha, e ressaltar a importância dessa igualdade cultural, religiosa, etc., que precisa ter, que precisa existir, tanto na Copa do Mundo quanto no futebol, na vida real, né? Bom, e outro cara que brilhou foi o Oyarzabal, que fez 2 gols, deu assistência para o primeiro gol do Lamine Yamal. Ressaltar também que o Ferran Torres substituiu ele no começo do segundo tempo e teve um gol anulado aos 95. Eu, particularmente, fiquei com dó dele, porque queria que ele tivesse feito o gol. Ele estava impedido, deu para ver a cara de vontade dele, mas infelizmente ele não conseguiu alcançar esse gol. Espero que no próximo jogo ele consiga. Mas a Espanha está classificada, a Arábia Saudita acabou ficando em uma situação complicada, vai jogar o jogo da vida contra o Cabo Verde na próxima rodada, que também está buscando a classificação. Partindo agora para o próximo jogo, Cabo Verde empatou com o Uruguai no placar de 2-2. Fez um jogo extremamente importante na sua primeira participação da Copa do Mundo. Já tinha buscado empate contra a Espanha, acabou buscando empate contra o Uruguai também. E um jogo magnífico, quem assistiu viu o tamanho da história que Cabo Verde está escrevendo. Eles buscaram o primeiro gol de falta, e até comentei aqui no início do programa com os meus amigos, lembrar da história do Cássio, né? Botei 2 porra na barreira, os caras abriram, e foi exatamente o que aconteceu no jogo contra o Uruguai. Muslera botou 2 caras na barreira, os caras saíram, abriram e a bola passou. Ele não alcançou, acabou não sendo uma falha dele, apesar dele ter falhado outras 2 vezes em gols tomados pelo Uruguai. Mas agora a Arábia Saudita vai buscar a classificação contra o próprio Cabo Verde no próximo jogo, e o Uruguai também se complica, porque vai pegar a Espanha, e essa disputa pelo segundo lugar fica muito acirrada, assim. Tem o Uruguai com 2 pontos, a Arábia Saudita com 2 pontos. Não, minto, perdão. A Arábia Saudita com 1 ponto, Uruguai e Cabo Verde com 2 pontos. E aí, essa disputa vai ser muito acirrada, vão ser jogos muito importantes, tanto para o Uruguai, quanto para o Cabo Verde, tanto para a Arábia Saudita, que vão buscar a classificação tanto pelo segundo quanto pelo terceiro colocado. O Cabo Verde acaba tendo, na minha visão, um pouco mais de vantagem por esse contexto histórico, ser a primeira participação em Copas do Mundo deles. Acho que a torcida também está empurrando muito, é um fator que diferencia eles dos outros times, e acho que eles podem sim buscar essa classificação. No momento eles estão se classificando em terceiro lugar no ranking dos terceiros colocados, porque não são todos os terceiros colocados que se classificam. No momento eles estão sendo classificados em 6º lugar no ranking dos terceiros, e dependendo do resultado no jogo contra a Arábia Saudita, que na minha visão vai ser o jogo mais fácil para eles, é um jogo que eles podem buscar o empate ou a vitória, e consequentemente a classificação. Trazer um destaque também, dessa vez negativo, para a atuação do Vozinha, que acho que pela pressão, pela fama que ele conquistou nos primeiros jogos, ele acabou tendo uma atuação bem abaixo, né? Não achei que ele era esse goleiro todo que todo mundo estava falando, uau, nossa, realmente fez uma boa atuação contra a Espanha, impediu alguns gols, mas não foi tudo isso. E a gente viu nesse jogo que ele é um goleiro ok, a nível europeu até podia buscar alguma coisa, mas não era tudo isso. Então, se alguém tiver mais um comentário, por favor. Péssimo Pode jogo falar. dos 2 goleiros, né? Péssimo jogo Bem? dos 2 goleiros. Os 2 goleiros, exatamente.
E eu queria Não, cara, trazer um embate aqui entre o Muslera tem que ser titular dessa seleção uruguaia ainda. Hum, cara, é importante lembrar que o Rocher, ele ficou um tempão sem ser convocado, ele só voltou a ser convocado nessa última data FIFA de março. E ele disputava a posição com o Rocher não estava em uma tão boa fase lesão, no né? O É, Rocher de estava lesão. lesionado no Internacional. E aí o Muslera acabou pegando a vaga, mas muito, muito ruim a Copa do Mundo Muslera. E eu acho que o Como... Muslera ele pegou essa vaga pelos jogos da Libertadores, acho que principalmente pelo jogo contra o Flamengo, que ele acabou brilhando. Muslera que está jogando no Estudiantes, e pegou essa titularidade da seleção uruguaia muito pela lesão do Rocher, que era o goleiro titular do Uruguai durante todo o ciclo e no último ano acabou se lesionando. Ficou muito tempo fora e perdeu a titularidade. E também É, teve um ano ruim abaixo, um ano bem Sim, abaixo do bem baixo. Internacional no passado. sim. E citando sobre o Vozinha, é importante ressaltar que começaram a circular notícias que o Vozinha está negociando com 3 equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Começaram a circular a notícia principal que saiu, que ele foi oferecido ao Ceará e que está sendo muito bem visto, porque o salário que ele ganhava na Europa girava em torno de 30 mil reais e tanto ele quanto os agentes estão vendo que os ganhos no Brasil, mesmo jogando na Série B, podem ser muito mais altos. Então, Vozinha pode ser um nome que já ganhou destaque, não foi tão bem nessa última partida, mas que pode pintar no futebol brasileiro nesse segundo semestre. Queria trazer uns destaques também, uns comentários. Eu acho que, tipo, do Vozinha, não sei se teve muita gente que pensou que ele era um grande goleiro, é mais pela resenha mesmo, mas ele foi mal no jogo, eu assisti o jogo também, ele e o Muslera. Mas é mais pela resenha. Eu acho que esse negócio de um time da Série B trazer, talvez nem seja por um retorno técnico, mas só o marketing que teria em volta já valeria a pena, né? E pior que eu acho que a resposta para a pergunta do Pedrinho é que sim, o Muslera tem que ser o titular do Uruguai, e isso mostra o nível dos goleiros do Uruguai e a renovação. Para mim, parece um pouco a relação que a Colômbia tinha com o Ospina até uns anos atrás. Agora conseguiu um novo goleiro, né? Mas assim, o Rocher tá mesmo velho, ele disputou várias Copas, é experiente, vem desde 2006, 2010 aí disputando. Então, e tá jogando num futebol de um nível aceitável. O Rocher, ano passado, além de ter lesionado, fez um ano horrível, foi trocado pelo Antony, por outros goleiros no Inter, e o terceiro é o Santiago Melha, que teve 7 jogos no ano, pelo Monterrey. Então, acaba sobrando pro Muslera mesmo, né? E também, o que eu queria comentar é que eu comentei aqui com os parceiros da minha casa, tipo, o poder de reação do Cabo Verde, mano. Tipo, muito impressionante, porque toma uma virada fulminante dessa, fim de primeiro tempo, eu pensei, não tem mais como. Ou o Uruguai vai segurar, ou o Uruguai vai aumentar. E, mano, eles foram atrás e empataram. Tipo, coisa de seleção que disputa a Copa, e é a primeira Copa dos caras. Então, a classificação já não começa a ser tão louco assim. E vocês? Não Pode falar, falar? João, pode falar, João, pode Não, falar. que assim, só complementando, que assim, cara, eu fiquei com a impressão, tava assistindo o jogo com meu pai em casa, eu até comentei, assim, posso estar falando uma merda absurda, mas pra mim eu tenho a sensação de que Cabo Verde só não ganhou o jogo porque eles têm péssimas tomadas de decisão, porque dava muito pra eles terem ganhado o jogo. Dá. O Uruguai teve um gol Mano, anulado no último minuto de jogo. também. Mano, eu tava falando isso daí exatamente no dia. O Cabo Verde faz umas jogadas muito bonitas e do nada eles têm uma decisão horrível. O volante de Cabo Verde, uma hora dribla no meio do campo, um drible lindo, ele chuta a bola do meio do campo, à toa. Totalmente à toa. E outra coisa que eu queria comentar aqui é que a gente tá batendo pau no Uruguai aqui, mas a gente tem que elogiar o Canóbio, né? O Canóbio que Sim. vem jogando muito bem pelo Uruguai. Eu falei que a solução do Uruguai ser o Canóbio é uma coisa que você tem que colocar na balança também. Não pode uma seleção desse nível, 2 vezes campeão mundial, talvez 4, né? Tem quem diga que é 4. Cara, não tem como uma seleção 2 vezes campeão mundial depender do Canóbio, que assim, ele não é nem unanimidade no Fluminense, ele tá sendo a válvula de solução de uma das maiores seleções da história, pô. E tá funcionando. Tá funcionando. Funcionando. Quem empatou É, com a Arábia, empatou com os 2 times mais fracos do grupo. E agora precisa ganhar da Espanha para classificar. Se não ganha da Espanha, não classifica. 2 pontos você não vai classificar em terceiro. e junto com o Canóbio também. E a Espanha se perde para o Uruguai, ela corre um risco de ficar em terceiro lugar do grupo. Sim. E também trazer um destaque positivo pro Maximiliano Araújo, que dos 3 gols do Uruguai ele participou dos 3. Tanto o Canóbio ser essa válvula de escape, ele também é um ponto muito positivo que trouxe para o Uruguai a busca pelo empate, né? Uhum. E o Valverde, eu acho que
A cabeça dele tá doendo ainda, né? Do soco do Tchouaméni. Tá, Se pá, mano. tá bem abaixo. Tá. Eu E, acho. cara, deu pra perceber que a seleção do Uruguai tá meio, tipo... No próprio chute do Valverde na falta, dá pra ver que ali o jogo tinha acabado pra eles. Que o Valverde sentiu depois daquela falta que não foi pro gol, você percebeu que os caras não tinham mais psicológico pra continuar. Bom, se no grupo H falta um craque, no grupo I os craques da seleção estão dando o nome. No grupo composto por França, Noruega, Senegal e Iraque, Mbappé e Haaland não cansam de marcar. Isso é absurdo. Como foi essa segunda rodada, Pena? Conta pra gente. Cara, a segunda rodada foi muito boa, principalmente o jogo entre Senegal e Noruega. Eu vou começar a falar por França e Iraque, que foi um jogo não abaixo, mas era o esperado que a França dominasse o jogo inteiro. O goleiro da França, inclusive, acho que ele mal tocou na bola. O único chute que o Iraque deu em direção, né, que teve perigo, foi para fora. Mas, assim, um bom jogo da França, eu sinto que eles estão sendo pouco efetivos. Eles poderiam ter feito muitos gols a mais do que eles fizeram. O Mbappé, inclusive, no final do jogo, já ele perde 2 chances. Não posso deixar de falar sobre a paralisação. Foi o primeiro jogo que teve uma paralisação na Copa, né? Se eu não me engano, não. Durou 2 horas e 12 minutos a paralisação, né? Acabou o primeiro tempo já embaixo de muita chuva, e aí teve que esperar 2 horas e 12 minutos, inclusive o segundo tempo desse jogo. Foi durante o primeiro tempo do Noruega e Senegal, né? E era uma preocupação muito grande, principalmente depois da Copa de Mundo de Clubes do ano passado. Quando a gente estava assistindo, a gente se preocupou muito com isso, né? Que, como ia acontecer na mesma época do ano, provavelmente aconteceria igual ano passado de ocorrerem essas paralisações, mas surpreendentemente estão ocorrendo menos. Ano passado teve muito mais. Foi um tópico muito debatido, mas mesmo assim prejudica, né? Porque o jogo paralisar durante 2 horas prejudica tanto os jogadores, que perdem um pouco do ritmo, quanto a gente, que de 2 jogos simultâneos fica meio difícil de assistir, né? Mas não tem muito o que falar desse jogo, sinceramente. A França dominou do jeito que era esperado. O Mbappé marcou 2 gols. Ele é impressionante a maneira como ele joga na Copa do Mundo, voltando muito para buscar a bola, inclusive no primeiro gol dele. Ele tá jogando centralizado nessa seleção da França. Ele vai para a ponta e faz uma tabelinha com o Olise e dá uma batida espetacular de perna ruim, né? Muito entre aspas. Eu acho que era uma bola defensável, mas assim, não tira o mérito dele, foi um baita chute. No segundo gol, ocorre, né, aquela lambança da defesa do Iraque, que muita gente culpou o goleiro, inclusive na transmissão que eu estava assistindo na Casa TV, o pessoal meio que culpou o goleiro, mas eu achei que foi muito mais culpa do zagueiro, que tocou todo torto pro goleiro, do que do goleiro em si. E aí o Dembélé faz a boa pro ditador, né, e toca a bola para ele na pequena área, e o Dembélé, que inclusive vai ser recompensado depois com um toque, mano, espetacular do Olise, que o Olise acha entre a defesa do Iraque, que tá jogando muita bola também. É impressionante quanto esse cara é bom, tipo, eu não sou muito fã desse tipo de jogador marrento, que, ganhei o prêmio, não vou comemorar, sabe? Esse tipo de coisa, mas contra esse cara não tem muito o que falar, porque ele é muito craque. Tá fazendo uma excelente Copa do Mundo também, e aí o Dembélé, né, foi recompensado, conseguiu bater muito bem de direita, que novamente é a perna ruim dele, mas sobre esse jogo não tem muito o que falar, além da chuva que deu uma estragada. Acho que nenhum de vocês vai querer comentar também, por favor, se quiserem também. Mano, eu tenho só um Mas não sei. comentário que. Eu tenho um comentário só que tá tendo menos paralisações esse ano porque os jogos estão sendo na costa leste dos Estados Unidos, ao invés da oeste. Que é onde tem mais incidências de chuva, daí por isso tá tendo menos jogos paralisados. Queria também essa trazer um informação. comentário. Dos últimos 3 jogos do Mbappé na Copa do Mundo, o cara tem 7 gols. Tem o hat-trick contra a Argentina na final da Copa, 2 gols contra a Senegal e 2 gols contra o Iraque. E aí, se o Messi tem 18, Absurdo, mano. nada impede do Mbappé ir alcançar o cara, porque ele já tá com 16. Lembrando que o Mbappé se tornou o segundo maior artilheiro da Não, história. mano, o Mbappé com certeza vai passar. Ele conseguiu ser o segundo maior artilheiro da história de Copas, atrás de Lionel Messi.
Então, Miroslav Klose agora voltou a ser um anônimo. Mentira, eu forcei, mas... Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Não, voltou a ser anônimo mesmo, mano. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Não, ele foi O cara, campeão da a Copa, Alemanha ele forçou foi só mais campeão da uma Copa Copa, dele irmão, não só dá pra pra falar passar o isso. recorde do Fenômeno. Forçou nada, anônimo, só jogou na Lazio, só. Fez mais nada. Jogou no Bayern também. Ninguém Por duas lembra. temporadas. Por 2 temporadas. E Época que o assim, já Bayern ganhava aproveitando esse nada. gancho de artilharia da Copa. Mano, já aproveitando esse gancho de artilharia da Copa do Mundo, eu vou falar do próximo jogo, que é Noruega e Senegal, que temos ele, Erling Haaland, que com certeza vai chegar lá também. Foi um jogaço entre Noruega e Senegal. Tipo assim, o primeiro tempo foi meio abaixo. Eu acho que não muito por conta da, tipo, do ataque. Os ataques não estavam conseguindo se concretizar da maneira que a gente sabe que a Noruega consegue e o Senegal também, mas a defesa dos dois times estavam muito boas. Do primeiro para o segundo jogo, a defesa da Noruega evoluiu de maneira surpreendente no primeiro tempo, né? Porque eu vou criticar no segundo tempo. Mas assim, a Senegal gosta muito de jogar pelos lados, tanto com o Mané quanto pelo Ismail Assar, que inclusive faz 2 gols no jogo. Mas essa essa tática de jogar pelos lados e cruzar na área contra a seleção da Noruega, que é a mais alta da Copa, não funcionou tão bem no primeiro tempo, né? E aí, aos 13 minutos, a Noruega perde um jogador muito importante, que é o Heisen, que é o lateral direito, que é Hierson, perdão, que é o lateral direito, e ele foi destacado na transmissão como um dos pilares ali da seleção da Noruega, mas o bom é que entra o Pedersen, que faz o primeiro gol da Noruega numa falha do Koulibaly, que vem a falhar novamente. Foi uma bola defensável por parte do Mendy, na minha opinião, porém ele é o menor dos culpados, né? Sobra para o Pedersen na grande área e ele chuta, assim, para mim era defensável, porém eu não vou culpar o Mendy por essa bola, né? E aí logo no segundo tempo, mano, começa pegando fogo. Nos primeiros 15 minutos saem 3 gols, mais um da Noruega, dessa vez do Haaland, que, mano, que jogador absurdo. O Koulibaly erra o tempo do carrinho, né, e não consegue interceptar a bola direito, e o Haaland não vai perder cara a cara com o goleiro. E aí, numa jogada pelo meio dessa vez, o Senegal conseguiu perfurar a defesa da Noruega, com o Ismail Assar, num lance que, se ele não fizesse, seria pênalti, porque o jogador da Noruega agarra ele, puxa pro chão, mesmo assim ele consegue fazer o gol, esse seria pênalti. E aí, depois de 5 minutos, o Haaland marca mais um de um jeito assim, absurdo, mano. O cara sabe muito fazer gol. Ele chuta tudo torto e acaba sendo um golaço. Teve um lance polêmico no jogo também, que foi o de um possível pênalti pro Senegal, que o lateral esquerdo da Noruega, esqueci, o Wolf. Mano, ele dá com a mão na cara do Papagaye e, tipo assim, foi muito pênalti, mano. Foi muito pênalti. Eu quero ouvir de vocês depois, mas assim, foi muito pênalti na minha opinião. Não entendi a interpretação do nosso queridíssimo Wilton Pereira Sampaio, que não Posso falar? é cansa de. Ele Pode, só não pode. quis falar inglês. Ele fingiu que não estava ouvindo o VAR. Ele não quis dar o pênalti porque ele não queria falar inglês. A minha humilde opinião é essa. Ele não queria falar inglês. Mano, eu concordo com você, porque assim, não tem explicação, gente. O cara bateu com a mão na cara do Papagaye e nada. Foi muito pênalti. E teve um outro lance também de uma mãozinha lá que eu bem vi, que para mim foi pênalti também. Tinha que ter dado todos os pênaltis, tinha que ter sido empate nesse jogo. E é isso. A minha humilde opinião, ele não queria falar inglês. Mano, assim, é que, tipo assim, esse lance do Papagaye é assim, é bizarro, porque vai muito mão na cara. Se fosse, mano, se fosse pro Palmeiras, eu vou nem falar, mas assim, mas o Wilton Pereira Sampaio, mano, sou muito fã dele, o cara não cansa de ser protagonista, mas, e aí ao final do jogo, é igual eu falei, que tipo assim, a seleção da Noruega é a mais alta da Copa, tem a maior média de altura, né? E aí eu já fiquei muito bravo, inclusive eu mandei isso no nosso grupo, né? Que a gente tem, que não dá para uma seleção que é a mais alta da Copa tomar um gol de cabeça igual tomou pro Iraque, onde 4 jogadores ficaram observando o jogador do Iraque subir. E aí, novamente, nos acréscimos dessa vez, depois de um baita chute, não vou lembrar de quem, do jogador do Senegal, ocorre um cruzamento e o cara
tipo, ele escora pro outro que domina sozinho dentro da área. Tipo, mano, como é que pode isso acontecer? É uma seleção que é a mais alta da Copa levar 2 gols de bola aérea em 2 jogos. Então, eu acho que a seleção da Noruega é muito boa, mas não acho que vai muito longe por conta desses fatores, sabe? Eu acho que a defesa relaxou pós primeiro tempo. Aí eu vou abrir o espaço para vocês, porque, mano, foi um jogaço. Não, foi um jogaço, mas eu tenho duras críticas à seleção senegalesa, que é, acho que é a seleção que eu mais tenho apreço na África. Cara, eu não tô entendendo o porquê o Iliman Ndiaye não está entrando nos jogos. O Senegal tá com uma mania de só querer jogar pelos lados e o Ndiaye é um cara que consegue jogar pelo meio. Tá forçando essa linha com 3 meio-campistas mais defensores, com o Pape Gueye, com o Gana Gueye e com o Camará. E eu não acho que tá funcionando, tá deixando o Mané muito isolado na ponta esquerda, tá deixando o Ismail Assar muito, muito isolado na direita. E o senhor Nicolas Jackson é um puta que pariu. Desculpa, peraí. Não, Ele não, tá não liberado. sabe. Tá liberado. Cara, ele não sabe finalizar, é impressionante, velho. Puta que pariu, é um dos caras que mais tem decisões ruins na história, pô. Resenha delas liberou o palavrão no Pitaco do Bem. Ah, então, mano, Gente, eu não estou aguentando O mais ver o Nicolas Beto, Jackson perdendo gol, cara. o Beto falou que o cara colocou 2 porra na barreira, pô. Tá Verdade. liberado. Cara, eu não. Eu o não. Elias, inclusive, Eu não falei, foi o Cássio. fala aí, fala aí. É Perfeito, perfeito. Você só trouxe a informação. Jornalismo verdade. Pode exato. seguir. Cara, eu acho que assim, Senegal vem desempenhando até um futebol aceitável nessa Copa do Mundo, só que eu não sei, parece que a seleção falta, não sei se é disposição, mas também falta um time mais junto. Eu não tô gostando muito assim de ver Senegal sofrendo tanto, tomando tantos gols assim. É estranho como o Koulibaly também errou muito nesse jogo. É, o Mendy saiu do jogo, teve que ser substituído, né, porque teve lesão. Então, assim, Senegal para mim é uma grande decepção, porque é uma seleção que eu achava que daria trabalho, deu trabalho para a França, deu trabalho para a Noruega, mas eu achei que ia tirar pontos desses jogos e não fez isso. Mano, Eu queria inclusive, comentar. que... Pode falar, Peninho, pode Não, falar. fala aí, por favor, fala. Não, então, queria comentar rápido primeiro. O Haaland, mano, tipo, tá assistindo o jogo. É chovendo molhado o que eu vou falar, né? Mas o narrador saca. Tipo, o gesto técnico do Haaland é loucura, pô. O primeiro gol, ele não precisava chutar a bola no ângulo, ele mete a bola na costura da rede, no ângulo oposto, lá do outro lado. O segundo gol, ele reclama da primeira bola que não veio nele, o cara tira a bola dele, se eu não me engano, é o Nusa, desvia, tira a bola dele. Ele reclama, aí ele volta pro lance e a bola vem alta. Tipo, nenhum outro atacante provavelmente faria aquele gol. Ou, tipo, 2 no mundo. Ele, o Kane, mais um. Mano, ele pega a bola no alto e não isola. Tipo, ele com o pé no alto, pulando, ele consegue fazer o gesto técnico pra bola ir certinho no gol. Tipo, é coisa de louco, mano, o que ele tá fazendo. O que a gente tá vivendo aqui com Messi, Mbappé e Haaland é loucura. Tipo, é um privilégio. E são essas coisas que fazem, tipo, o pessoal que vive falando, o futebol de antigamente era melhor, não sei o quê. Pô, aí é uma discussão que cabe. Agora, tipo assim, aquele pessoal chato, o futebol ficou chato, não sei o quê, mano. Se falar que isso é chato, tipo assim, só não assiste. Você é o chato, deixa a gente assistir. Porque, pô, o que eu tô vendo aqui, mano, eu vou contar pro meu filho. Tipo assim, num dia um faz 2 gols, o outro faz 2 gols, o outro faz 3. Aí vem o Cristiano, que a gente vai falar na frente, vem e entra na brincadeira também. Então, tipo assim, é uma loucura. França e Noruega vai ser um puta jogo no final. Sem o Eu queria Deschamps. também só. Sem o Deschamps. Sem o Deschamps, que infelizmente a mãe do Deschamps veio a falecer. E eu queria trazer 2 pontos só, tipo, que. Eu não sei, tipo, se o Peninha falou que a Noruega não vai tão longe, é que eu não sei o que é ir longe para a Noruega. Mas eu acho a seleção da Noruega, assim, tipo, ficar de olho. E o Senegal, mano, me decepcionou muito, mano. Tipo, eu vi gente colocando o Senegal na frente de Marrocos na Copa, e pra mim não se compara a Copa que os dois estão fazendo. Marrocos tá, tipo, muito acima Eu em acho que em desempenho e elenco, resultado em elenco do é melhor. Senegal. Eu acho em elenco melhor, pô. Sim. Muita gente colocava o Senegal melhor, então, tipo, o que tá acontecendo aí é bizarro, o futebol, assim, patético, todo mundo jogando muito mal. Vamos ver o que vai ter na última rodada, né? O Mbappé contra o Haaland aí vai ser loucura. E também mencionar aqui Odegaard, o craque da Noruega, subestimado. É isso que eu ia falar, tipo assim,
Pra ir longe, mano, pra mim, ir longe pra Noruega, tipo, a Noruega tem potencial pra chegar numas quartas bem, tá ligado? O nível técnico e tático do Odegaard é bizarro. O que ele fez nessa última partida foi bizarro. Olha a Todas as assistência que ele jogadas deu. do. Mano, Fala. exato. Tipo assim, todas as jogadas partem do pé dele. Ele quebra a linha, Mano, ele é até, tipo, ele perde 2 gols, mas assim, mais mérito do Mendy na defesa do que demérito dele. Mas, mano, ele é um baita jogador. Tipo, bizarro, bizarro. Não, se for ver a assistência que ele deu, ele tá sozinho no meio de campo. O Haaland tá passando pela esquerda e o Soroloth pela direita. Tem três no Bagre Haaland e ninguém no Soroloth. Ele vai e toca no Haaland. Mano, o passe é milimétrico, vai exatamente onde tinha que ir. É absurdo isso. E aí o É que É Haaland também, aquele dá o passe. passe. é que também tocar no É Sorloth é aquele. esculacho, né? É o Tocar no esculacho. Bagre Mas não é dá. aquele. É aquele passe que o cara dá e você fala, não, mano. Tipo, era embaixo e, tipo, Exato. milímetros, mano. É, O zagueiro não alcança. Bizarro. Mas é o tipo passe que, assim, se ele gostaria. erra, ele ia ser cobrado. Sim, sim, mas assim, ele não erra. Essa é a questão. Queria muito ver ele com um centroavante melhor que o Gyökeres no clube. Mas assim, mano, baita jogo. Fiquei muito feliz de cobrir ele. E acho que acabou o que eu tinha para Só dar um falar. detalhe. Mano, Além de que assim, falar da Da festa norueguesa, torcida, né? né? Da torcida norueguesa isso é depois do jogo. verdade. Momento espetacular, Remada. Pô, cara, acho que a Copa é. Uma das grandes partes da Copa é a festa das torcidas, né? E, tipo, o que a Noruega fez foi incrível, cara. Não tem mais palavra, não tem como descrever. Foi só, tipo, um momento mágico, tá ligado? Representa toda a experiência, toda a emoção que é uma Copa do Mundo, né? E assim, só falando ao Coreia e ao Pedrinho, que, mano, eu entendo a decepção com o Senegal, mas assim, a França é uma seleção, pô, top 3 do mundo, e se não for a primeira, Top 1, sabe? top 1. É top É, 1. exato. É a seleção top Tipo, 1 do mano, mundo. mano, então, e aí a Noruega também, igual eu falei, eu espero muito da Noruega, tá ligado? Então, tipo, eu não sei se foi porque eu espero muito da Noruega, mas eu acho que a Senegal poderia ter feito mais, mas eu não acho que decepcionou tanto assim, sabe? Eu acho que ele decepcionou, mano, porque eles são campeões da África, pô. Eles são o melhor, para mim, o melhor time africano. Eu acho que o elenco em si ele é melhor do que o da Noruega. Claro, o Haaland e o Odegaard são estrelas maiores do que o Mané hoje em dia, do que, não sei, o Ismail Assar, mas eu acho que assim, o conjunto de Nicolas Senegal ele é Jackson. mais completo. Ah, o Nicolas Jackson é uma estrela, né? O Nicolas Jackson, que inclusive foi destacado na Mas transmissão, que, mano, ele é tipo assim, ele é muito potente, ele é muito rápido, mas assim, tecnicamente, mano, é um Ele é atacante que ruim, tem mano. Ele é dificuldade ruim. no chute. Mas assim, eu É, também ele não é um. vou. É, ele é. Cara, Mano, se ele fala aí, tiver fala só aí. que correr e dar um toque de lado, ele seria craque. O foda é que ele tem que estar no Mano, gol. exato. Ele é um centroavante que tem dificuldade em chutar. Gente, desculpa, não dá. Mano, mas eu também queria comentar que. Eu falei aqui que a Noruega também tem um elenco pior, mas não que a Noruega tenha um elenco ruim, tá? Muito é falado Sim. que é só Odegaard e Haaland, mas assim, tem muitos bons jogadores aí que. O Nus é um ponta muito bom. O Sorloth, que é, né? O Bagrilote. Ele joga bem, a gente tem que admitir isso. O Ayer é um bom zagueiro. O Ryerson, Ryerson. que saiu, ele é o cara. Ele teve 28 assistências na temporada no Borussia, ou alguma coisa assim, 26. Então, cara, ele também é muito bom. Não vou nem falar o nome dele, é Sheldrup. Bom jogador também. Mas eu acho que o Senegal era melhor que essa seleção e pra mim é uma decepção dessa Copa. Justo, justo. Enfim, é isso. Mas assim, pra mim o melhor jogo da rodada, gente. Gente, é um absurdo o que Haaland faz. O cara faz gols de todas as maneiras possíveis. Não existe um jeito que ele não fez gol. Se existe, ele vai fazer, ele vai inventar um. Mas se estamos falando em fazer gol, né? Chegamos no grupo do maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Não sei se até o final da Copa será. Entra em um debate. Mas o grupo J, que é composto por Argentina, Áustria, Jordânia e Argélia. A Argentina encerra a rodada classificada e na liderança com 6 pontos, e a Jordânia está matematicamente eliminada sem pontuar até então.
A Áustria e a Argélia disputam a segunda vaga, né? Tá uma boa disputa e ambas estão com 3 pontos, sendo a Áustria em segundo lugar, por enquanto, pelo saldo de gols. E lembrando que existe a possibilidade de se classificar como melhor terceiro, então ainda tem um sonho vivo aí. Não sei se matematicamente, porque tem muita seleção, então essa disputa aí pelos melhores terceiros lugares vão ser bem disputadas. Falando sobre Argentina e Áustria, com direito à quebra de recorde, pênalti perdido, classificação garantida, a Argentina venceu a Áustria por 2-0 nessa última segunda-feira, e os 2 gols foi de quem? Óbvio, né, que do Messi, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O jogo começou emocionante já, com menos de 5 minutos, Lautaro Martínez é derrubado e sofre um pênalti, que foi marcado, né? O Messi teve a chance de se consagrar, mas era muito fácil para ele, entendeu? Ele não queria que fosse sem emoção, então ele fez a boa de perder o pênalti para gerar entretenimento para nós. E assim o jogo continuou, a Argentina continuou pressionando, o Messi teve algumas outras chances de abrir o placar, mas foi parado, né, por impedimento, por goleiro, por zaga, e aos 37 do primeiro tempo, com uma jogadaça, Almada faz o corta-luz e o Messi, que ali o gol cara de Messi, né, de que não poderia ser diferente, ele faz o gol e passa o Miroslav com 16 gols. Pelo jeito, meus parceiros aqui não gostavam muito do Miroslav, então agora temos Messi como o maior artilheiro das Copas. Ele já havia feito história, né, na primeira rodada, quando ele fez um hat-trick e se igualou com o Miroslav, mas era muito pouco para ele, né? O Messi ele não gosta de dividir o topo. Então, assim foi feito. No segundo tempo, a Áustria teve uma falta perigosa logo no começo do jogo, que acho que foi uma das únicas defesas do Dibu, foi a única vez que ele foi exigido ali. Porém, a pressão era total da Argentina, era bola longa, era tabela, era bola enfiada, era tudo. A Argentina estava dominando o jogo. E ao máximo da Áustria ali eram jogadas de bola parada, com uma falta, umas outras faltas ao longo do jogo. E nos acréscimos, Messi de novo. Ele se isolou agora no topo da lista, com 18 gols ao total. E o que mais surpreende é que agora são 5 gols da Argentina e 5 gols de Lionel Messi. Simplesmente só o Messi marcou na Argentina. 2 jogos, 5 gols. Isso é muito absurdo. Foram 3 na primeira rodada e 2 nessa. E nesse segundo gol, é um gol também onde ele não desiste. Eram os 4 caras e ele sozinho ali. Bola bate, não vai pro gol, sobra nele de novo, ele chuta de novo, até ir. E eu quero trazer uma pergunta aqui. Vocês falaram de Mbappé, falaram de Haaland. Vocês acham que ele é passado ou vocês acham que ele ainda vai meter muitos gols e vai ficar no topo mesmo? Eu acho que. Mano, tipo eu assim, falei, eu tava. Pode falar, Peninha. Vixe, Peninha. Mano, ele, assim, eu acho que até a final da Copa ele vai meter mais pelo menos uns 4, sabe? Mas assim, eu acho que ele vai ser muito passado. O Mbappé tem no mínimo mais 2 Copas, sabe? Não tem muito, não tem ponto correr, não. Eu acho que, assim, eu tava vendo aqui as anotações, aí eu pensei, não, vou falar aqui agora do grupo do Uruguai e tal, depois não vou falar tanto, mas não tem como não falar do Messi, pô, tipo, bizarro o que o Messi faz, mano, eu acho que ninguém é forte, mas quase ninguém esperava o que o Messi tá fazendo essa Copa, não por subestimar ele, jamais, mas tipo, pô, tá encaminhando pro final de carreira já, papo de Last Dance e tal, Todo e, mundo mano, o achava cara que a chega... última Copa ia ser o Last Dance dele. Então, e aí Terminava um pouco, né? A Argentina faz 5 gols, 5 gols é dele. E, pô, tipo, tudo bem. A Argélia e a Áustria não são, mas, tipo assim, não são as piores seleções da Copa. A Argélia é um time respeitado, tem bons jogadores, e a Áustria fez um ciclo muito bom, com bons jogadores também. E, mano, não ligou, meteu 5 gols, velho mesmo, e não tá nem aí. E o outro comentário que eu trouxe, que eu falei até no grupo, o primeiro gol dele, que é o que passa o close, é o gol mais Messi da história. É o gol Messi, tipo, aquele gol se chama Messi. Só isso. Jogadaço do Almada, hein? Jogadaço do Almada. E o gol é igualzinho ao El Clássico, que ele tira a camisa e mostra. Não, igualzinho. é o gol, aquele gol é o gol Messi, velho. Tipo, não tem jeito. Ele já deve ter feito uns 4 na vida dele. Igualzinho. Eu falei, gente, ele errou o pênalti pro gol histórico ser aquele, entendeu? Qual que é a graça de se tornar o maior artilheiro com gol de pênalti? Nenhuma, ele errou proposital, ele pensou ali, entendeu? Ele sabia que ele ia marcar. Mas a minha pergunta é nessa Copa,
Porque eu acho que o Mbappé tem chance de passar, o Mbappé é muito novo ainda, mas nessa Copa, será que o Messi termina no topo? Não, Eu acho que eu nessa acho que Copa o não. Messi não é ultrapassado, não. Eu acho que é Né? O Messi, ultrapassado. Continua. ele fez gol nos 2 jogos mais difíceis da fase de grupo deles. Agora ele vai pegar a Jordânia, que é um adversário muito mais frágil, e, Mas eu acho que ele é pra mim, poupado no nesse mínimo, jogo. ele faz 2. Eu acho que não, acho que ele joga pelo menos um tempo. Mas Esse eu acho que ele Scaloni é não é louco poupado de no poupar segundo ele tempo. 90 minutos. 90 minutos não, talvez. mas 45. E 45. eu acho que Ele precisa de 45 para meter 2 gols. Eu Não, não e, sei. gente, é bizarro como a Argentina. Cara, um momento meio Enzo Cato agora, o que eu vou falar. Mas, mano, se aparece alguém para dar um tiro no Messi, o time inteiro da Argentina pula na frente, cara. O segundo gol é bizarro, cara. É a maior demonstração de como a Argentina. Eu tenho a impressão que a Argentina joga mais pelo Messi do que pelo próprio país, mano. Que o lance do segundo gol é inacreditável. A bola livre pro Paredes chutar, ele dá um passe merda pro Messi ainda e sai o gol. Então, cara, é bizarro. Não ficou um abraço aqui, o Enzo Cato, o momento Enzo Cato aí, é isso. Bizarro. Eu só vou retratar o porquê que eu acho que o Mbappé passa, é porque eu acho que a Argentina não passa da semifinal. E eu acho que a França chega na final e eu acho que o Mbappé faz mais gols nesses jogos. É só por isso. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre a Argentina. Mano, é só falando, complementando o que o João falou, que, mano, assim, ok, se alguém aparecer pra dar um tiro no Messi, alguém entra na frente. Só que a parada é que o Messi, ele corresponde tudo isso, mano. É isso que é bizarro. Tipo assim, os caras jogam pelo Messi, só que o Messi, ele faz 15 mil vezes mais pros caras, tá ligado? Ele corresponde tudo isso. E aí é uma comparação que, desculpa, é inevitável não fazer. A gente vai trazer. Eu prefiro trazer ela mais pra frente, né? Fazer uma comparação com a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, mano. Que se alguém aparecer pra dar um tiro no Cristiano Ronaldo, algum jogador de Portugal saca outra arma e dá 2 tiros. É loucura. Mas a gente vai falar assim, gente. Se alguém dá 2 tiros, o Cristiano Ronaldo, o João Neves esconde o corpo. Absurdo. Enfim, depois dessa eu vou para Jordânia e Argélia, porque eu tô com medo do que pode vir depois disso. A Argélia virou o jogo sobre a Jordânia e conquistou seus tão sonhados, né, 3 pontos. Já a Jordânia encerra sua participação, está eliminada, vai jogar contra a Argentina, talvez leve uma coça, mas foi, acho que, uma participação bem triste da Jordânia aí. O jogo começou como esperado, né, a Argélia dominando, pressionando, porém, a Jordânia foi mais eficiente e aos 35 minutos do primeiro tempo abriu o placar. O goleiro Zidane, da Argélia, que já não está com aquela moral, recebeu mais críticas após levar um gol. Ele recebeu várias críticas da torcida, então piorou depois de levar um gol da Jordânia. O intervalo e as substituições fizeram efeito e a Argélia voltou mais forte, levando mais perigo e conquistando seu gol de empate aos 23 do segundo tempo em uma jogada de escanteio. E aos 36 minutos, em outra jogada de escanteio, a bola sobra e a Argélia vira o jogo consagrando a vitória. Esse jogo, na verdade, sendo bem sincera, não tem muito o que falar. A Argélia era a favorita e nesse jogo a Jordânia realmente fez uma Copa desastrosa. Não sei se alguém quer comentar sobre. Realmente foi triste. Praticamente perdeu todos os jogos. Tem chance ainda de levar uma coça para a Argentina. E se encerra sua participação. Se alguém quiser comentar mais sobre. Você vê como é o nível desse jogo, sem comentários. Cara, desculpa. Desculpa, eu não ia assistir Fala aí. jogo de madrugada. Eu não ia assistir esse jogo de madrugada. Tenebroso, gente. Não, esse jogo aí... Eu não assisti, mas eu vi o compacto. O único comentário que eu tenho que foi triste a Jordânia, o jeito que eles levaram a virada. Tipo, eles estavam se segurando muito, só que eles são muito ruins. São muitos, gente. Foi ridícula a Copa do Mundo de Jordânia. Foi feio de assistir. Tipo, o segundo gol que eles tomam... O primeiro tempo da Jordânia foi decente até. Foi até que... mas tipo assim, o segundo gol que eles tomam, mano, é tipo assim, bate no goleiro, bate no zagueiro, o zagueiro cai dentro da rede. Mas, gente, com todo respeito aí, tipo, a gente tá falando aqui que é a Copa horrível, Mano, é uma Copa do esperado da Jordânia. Não, mas eu acho que você vê uma seleção que tá lá no final do ranking, empatando com seleções grandes, fazendo grandes jogos, se segurando, sobrevivendo, e você vê uma Jordânia, é Copa do Mundo, gente, não tem essa. Mas eu acho que essas seleções são mais exceções, que, claro, é uma coisa muito bonita, demonstra como o futebol mundial, no geral, cresceu e tá mais competitivo, mas eu acho que, tipo,
Eu vejo mais a seleção de Cabo Verde, por exemplo, como uma exceção do que propriamente uma regra. Tipo, ó, o nível aumentou muito mesmo a ponto de esperar que todas as seleções consideradas inferiores sejam completamente competitivas. Tipo, eu não criava essa expectativa sobre a Jordânia. Então, vamos para os grupos que tem coisa mais interessante do que Jordânia. Se tem o Messi quebrando recorde, tem o Papai Cris marcando seu nome na história também. No grupo K, composto por Portugal, Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo, tivemos goleada, Pedrinho. Fala pra gente. Fala do Papai Cris agora. Vou falar dele, do homem, da máquina. 5-0 Portugal contra o Uzbequistão, né? 2 gols do Cristiano. Um gol de falta do Nuno Mendes, que foi uma surpresa. Nunca vi um gol de falta ser surpresa, mas tudo bem. Um gol contra de Nematov, um dos gols mais feios que eu já vi. E o Rafael Leão fez o último gol para fechar o caixão, mão cheia, Portugal vencendo. Finalmente, né, Portugal apareceu para a Copa, o Cristiano apareceu para a Copa. E se tem, falaram que o gol do Messi foi o claro gol Messi, para mim esse gol foi a cara do Cristiano Ronaldo, é aquele gol que ele se antecipa ao zagueiro e finaliza. Outro destaque que eu tenho para Portugal é que o Nuno Mendes e o Bruno Fernandes foram muito bem no jogo, além do gol do Nuno Mendes, as assistências do Bruno Fernandes, foram caras que ditaram o ritmo para Portugal. O João Félix, a gente estava comentando no nosso grupo, né? Senhor João Félix, um dos caras mais preguiçosos que eu já vi na face da Terra. Um dos caras mais qualificados que menos tem vontade de jogar futebol. A seleção uzbek é uma coisa, assim, triste de ver, tirando o Shamurodov, que joga na Roma, e o Kuzanov do City, assim, não tem mais ninguém que sejam jogadores, assim, consigam desempenhar um futebol de alto nível. E eu acho que é isso, cara. Portugal dominou, é um placar muito bom para Portugal voltar para a Copa do Mundo, porque o jogo contra o Congo foi ruim. Mesmo assim, vendo esse jogo entre Congo e Colômbia, demonstra como a seleção do Congo não é uma seleção fraca, que é um resultado talvez péssimo, Portugal ter empatado, mas o jeito que foi ruim. Alguém mais tem alguma coisa para acrescentar? Eu tenho a Não, acrescentar os pode falar, treinadores Beto, de perdão. falta. Foi mal. Pode. As bolas paradas de Portugal, que eu vi hoje um vídeo hoje de manhã, não sei se mais algum de vocês viu, que Portugal contratou o preparador de bolas paradas do Aston Villa para essa Copa do Mundo. Que E a foi o gente vê segundo, que surge. que foi o Falei. segundo time com mais gols de bola parada da Premier League, só atrás do Arsenal. Exatamente. Que Portugal viu que foi um ponto muito alto na melhor liga do mundo e foi lá e contratou o cara. Que dá para ver nitidamente que surtiu efeito, porque a gente vê naquela cobrança de falta do Bruno Fernandes que o Cristiano Ronaldo passa do lado da barreira, ele cava e o Cristiano quase que faz o terceiro. E também na falta do Nuno Mendes, que todo mundo ali esperava o Cristiano Ronaldo batendo, o Nuno Mendes bate no canto do goleiro e nem o goleiro esperava. Então, E acho que tem é uma quem coisa fale que que ele, e tem quem fale que ele não é humilde, hein? Tem quem fale. Cadê os haters? Mano, eu queria comentar que, tipo, a gente tava falando da Jordânia aí, e aí eu até ia comentar, tipo, que a Tunísia também é tão ruim. Mas vou te falar, a seleção do Uzbequistão, os uzbeks, eles são uma coisa, tá? Tipo, dá muita dó do Kuzanov. Primeiro porque a carinha dele já dá dó. Tipo, é dá. tipo, tadinho. A cara Ele é dele da dá dó, tá família. ligado? E ele É, salvou um gol do Cristiano ainda. Ele Era pra seria tipo, a adotado carinha. pelo Tadinho, ele faria parte da família Dó. Com certeza. Nossa, mas com certeza, gente. Toda hora do jogo a câmera vai nele, ele tá com uma cara de dó. Tipo, ele deve estar triste mesmo, né? Porque, pô, tipo, o país dele tá levando taca atrás de taca. O Shomurodov, ele tenta mais, é mais ofensivo e tal, agressivo, mas não consegue. E se me perguntassem qual foi a seleção, não pior, mas tipo, mais cômica da Copa, eu falaria os Uzbequistão, mas tipo, não é diminuindo, porque a gente não espera muito. Legal, os caras, primeira Copa, a classificação deles gerou uma comoção, mas eu lembro de um lance no primeiro jogo deles, na fase de grupo, que eu comentei todo mundo, que foi contra a Colômbia, que o zagueiro ele tá com a bola no pé. Tipo, não tem pressão da Colômbia, ele tá com a bola no pé, ele olha pros dois lados e dá um bico pra frente. Aí, tipo, o narrador fala: vamos ter mais carinho com a bola, os Uzbequistão, tá ligado? Tipo, é muito engraçado eles jogando bola. Mas, e a questão do CR7, mano, pra mim, foi o que eu postei, tipo, nunca, não é de agora isso pra mim. Nunca houve discussão tecnicamente entre Messi e CR7.
Para mim, o Messi sempre foi melhor. Questão de ser maior, isso é debate. E eu nunca fui aquele fanático por um. Sempre gostei mais do Messi, mas sei aproveitar os dois. Mas é inegável, mano. O Cristiano Ronaldo, tipo, ele é pica, pô. Ele faz o gol, o estádio todo comemorando com ele, pô. É, tipo, muito da hora, tá ligado? É uma figura inesquecível do futebol. Não tem como diminuir ele. Pô, cara, diminuindo o maior artilheiro da história do futebol é um absurdo, pô. É um absurdo. Não é porque o Messi fez, não é porque o Messi é fora da curva, o Cristiano Ronaldo é um bosta, pô. Ele é o único a marcar em 6 Copas, tipo assim. Ele é o único a marcar em 6 Copas, ele tem 41 anos. Isso é um absurdo. Porra, velho. Eu Tem queria aquele trazer um desempenho. questionamento também. Porque entre Cristiano Ronaldo e Messi, a gente falou aqui do Paredes tocando a bola pro Messi. E o gol do Rafael Leão? Eu tava vendo o jogo com o Pena e eu falei pra ele na hora. Eu tenho certeza que se fosse alguém da Argentina e fosse o Messi no lugar do Cristiano Ronaldo, nunca que eles iam chutar pro gol. Ia tocar pro Cristiano Ronaldo fazer o terceiro. Exato. E o Rafael Leão, Mano, tudo exatamente. bem, ele fez Inclusive, um golaço, mas Um dos chutes, ia tocar. nos chutes no ângulo mais desnecessários da história. mano, tipo assim, e trazendo o ponto Rafael Leão aqui agora, o Pedrinho falou, João Félix é um dos maiores preguiçosos que a gente já viu. E perde muito pro Rafael Leão, que, mano, é absurdo que esse cara não... Mano, ele não gosta de jogar, pô. Inclusive, um fato aqui Preguiçoso, só mano. muito engraçado, é, tipo assim, que, mano, o MC Pose, do Rodo, ele é um dos fanáticos pelo Cristiano Ronaldo, que mandou DM para todos os jogadores de Portugal, cobrando, né, para eles tocarem a bola pro Cristiano Ronaldo. E aí ele tirou print, mano. E aí na conversa dá pra ver, tipo, o Rafael Leão falando: fechou, depois eu vou pro Brasil pra gente festejar. Mano, o cara não gosta de jogar bola, pô, ele gosta mais de festa. É absurdo. Mano, eu vou falar rápido só pra gente dar andamento, mas eu tenho que falar isso. Pô, o Kusanov que assistiu o primeiro jogo, ele derrubou o câmera num lance assim que ele foi empurrado, que o câmera saiu de maca do campo. Pô, ele mandou uma camisa e um buquê de flores pro câmera, tá ligado? Tipo, não tem como não ter dó do Kusanov. Terminou o jogo agora, ele tava chorando e na entrevista ele falou assim que ele não aguenta mais. Então, tipo assim, Tadinho mesmo. não tem como não ter dó dele, tá ligado? Ô, e dá muita dó que os dois melhores jogadores do Uzbequistão, um é zagueiro e o outro é atacante, então eles não conseguem se comunicar. Então fica assim, é uma tristeza absurda, pô. Posso passar pro próximo jogo aqui, que foi, assim, mais equilibrado, muito mais equilibrado, na verdade, que foi Colômbia 1, República Democrática do Congo 0, gol de Munhoz, lateral direito. Assim, artilheiro da Colômbia na Copa, é um baita lateral, um lateral muito ofensivo, participa muito do jogo. Perdeu um gol, perdeu um gol. Depois ele teve um gol anulado, depois fez o seu gol. A Colômbia, que é uma seleção muito boa, muito boa. Os dois laterais jogaram muito bem ontem também. O Munhoz e o. Meu Deus, esqueci o nome dele. O Morrica jogou muito bem também. Assim, eu gosto muito da seleção colombiana. E a República Democrática do Congo mostrou que aquele jogo contra Portugal não foi assim uma surpresa. Eles são uma equipe que se defende muito bem, com uma linha de 5 bem formada, com dois alas que são marcadores também. Assim, teve muitas chances de gol perdidas pela Colômbia, mas eu acho que o que mais eu tenho para destacar é o goleiro em passe, que literalmente fez um impasse para a Colômbia, né? Ó, trocadilhos. Que, assim, ele defendeu muitas bolas da seleção colombiana. Chute do Luiz Dias, chute do Puerta, que é um baita meio-campista, muito bom jogador. Roubou a vaga do nosso não tão querido, assim, como que é o nome dele? Ex-jogador do Palmeiras? Richard Rios, Richard Richard Rios. Rios. Roubou a posição do Richard Rios no meio campo e, assim, não tá fazendo falta o Richard Rios nesse meio campo. O Puerta é um baita jogador. O futebol colombiano se baseia muito nessa troca de passe rápido e bola na ponta, e tá funcionando muito. E esse jogo entre Colômbia e Portugal na última rodada vai ser muito interessante. Se a Colômbia empata, ela é líder do grupo, e se Portugal vence, ela vira líder do grupo. Então, assim, esse jogo vai ser muito bom. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Não, só falar da atuação do goleiro, que foi, mano, absurda mesmo. E o gol, infelizmente, a bola desviou, né? Então, tipo, não tinha o que ele fazer. Eu tenho para falar também que, assim, a seleção do Congo, eles
jogam muito blocados defensivamente, mas assim, ofensivamente, eu achei o Bakambu muito sozinho. O Issá, ele tava voltando muito para marcar e não tava ajudando o Bakambu no ataque. O Bakambu tentava fazer um pivô para ninguém, ele dominava a bola para ele mesmo, tinha que tocar para trás. Então, assim, eu acho que essa transição da seleção do Congo ela tem que ser mais rápida se quiser ir longe nessa Copa. Agora pega o Uzbequistão, provavelmente vai ganhar, vai passar em terceiro lugar do grupo. Mas, assim, para alçar voos maiores essa seleção da República Democrática do Congo, eles precisam jogar mais blocados ofensivamente, além de defensivamente. Para finalizar, tivemos o grupo L, composto por Inglaterra, Gana, Panamá e Croácia. Outro grupo com grandes nomes. Finalizamos daquele jeito, né, Tadinho? Vamos finalizar. Não vou falar que a gente finalizou bem, porque os dois jogos foram meio. Assim, tipo, Croácia e Panamá, que eu vou falar depois, mais emocionante, mas no geral, para mim, um pouco de decepção esse Inglaterra e Gana, né? Mas antes de comentar propriamente sobre o jogo, não tem como a gente não falar de uma situação séria, que é o caso do Thomas Partey, né? Porque ele voltou a jogar, ele não jogou na primeira rodada, porque ele foi proibido, teve sua entrada negada no Canadá devido às acusações de estupro e agressão sexual que ele foi acusado, né? Então, ele não jogou, voltou a jogar nesse jogo contra a Inglaterra. Um momento que viralizou foi o Spence, o lateral inglês, que não cumprimentou ele, e foi muito vaiado também durante toda a partida no Gillette Stadium, uma situação muito grave que é o extracampo, só que é um extracampo que a gente não pode ignorar, porque é uma situação muito grave, e ele ainda está sob julgamento. Chegou até a ser preso no ano passado, mas pagou multa e está em liberdade condicional. E é uma situação que realmente não dá para ignorar, uma situação complicada e que são momentos que entristecem um pouco, né? Porque a gente vem aqui para falar sobre Copa do Mundo e é uma situação muito séria, que esperar o julgamento propriamente, mas, cara, é muito complicada essa situação, muito séria e não dá para ignorar. Vamos falar sobre o jogo propriamente em si, porque foi uma partida muito faltosa. Pegando estatística aqui, foi a segunda partida mais faltosa dessa Copa do Mundo. A gente teve 36 faltas no total, 13 da seleção inglesa e 23 de Gana. Ficou atrás apenas de Haiti, Escócia, com 44 faltas. E, cara, foi um primeiro tempo muito água de salsicha, tá ligado? Que foi, tipo, não teve nenhum lance de perigo em si. Cara, a maior chance de perigo que a gente teve foi aquela falta ensaiada, aquela cobrança ensaiada de falta que o Rice que passou por cima, e um chute bloqueado do Harry Kane no final do primeiro tempo. De resto, sem muito detalhar. Ressaltar também a grande postura defensiva de Gana, né? Porque essa partida dá para resumir muito em, tipo, a Gana retrancou, buscou retrancar, buscou se defender, foi muito compacta, e a Inglaterra não soube furar esse bloqueio. A Inglaterra, por exemplo, terminou o primeiro tempo com 78% de posse de bola e terminou a partida com 79%. Então, e mesmo assim não conseguiu marcar um gol. Então, realmente muito mérito do Carlos Queiroz, que inclusive está disputando a sua quinta Copa do Mundo seguida, né? Comandou em 2010 por Portugal, 2014, 18 e 22 pela seleção do Irã e agora está comandando a seleção de Gana. Um ótimo trabalho dele. E também a mudança de estratégia que a gente teve no segundo tempo, no segundo tempo por ambos treinadores, porque a gente vê aqui que Gana tentou jogar mais, tentou subir as linhas, tentou pressionar mais para oferecer mais perigo. No geral, tipo, não até funcionou em certos momentos. A gente teve a grande chance de perigo Gana aos 33 do segundo tempo, que foi quando o Adu saiu cara a cara com o Pickford, e um lance meio polêmico até, porque teve uma dividida com o Konsa. Revendo o lance, na minha opinião, o Konsa não pega na bola em nenhum momento, derruba, pega só na perna do Adu, e no rebote ainda tinha a chance de sair o gol se não fosse o Semenyo, que acabou ficando na frente, estava impedido, se não fosse o Semenyo, provavelmente ia sair o gol de Gana, mas, cara, e do lado da Inglaterra é o que eu falei mesmo, tipo, a Inglaterra tentou, o primeiro chute da partida mesmo foi do Gordon aos 11 minutos do segundo tempo, e, cara, acho que a grande chance, não tem como não falar, a grande chance inglesa foi na cabeçada do O'Reilly, que foi no travessão e no rebote Harry Kane isolando. Ferrou a bet de muita gente esse chute do Harry Kane aí, do Beto, inclusive, né? Acabou com a vida de muita gente essa chance perdida. E, cara, destacar, assim, principalmente a Inglaterra, que melhorou muito com a entrada do O'Reilly e do Saka, que o Saka também teve uma
um grande chute, um chute que passou bem no cantinho, foi uma baita defesa do Azari. E, cara, no mais, a Inglaterra tentou, martelou, tentou muito, só que o bloqueio de Gana estava muito organizada defensivamente e acabou segurando bem. E agora empata com a Inglaterra em pontos e depende dela mesma para classificar para a próxima fase, né? Então, antes de passar pelo próximo jogo, não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre a Inglaterra, o que vocês acham? Foi alguma decepção esse empate com Gana? Era Eu tenho um esperado? grande comentário. Por favor. Enquanto o Madueke estiver na ponta direita da Inglaterra, eles não podem ganhar um jogo sequer. Como que pode ele estar na frente de Marcus Rashford, de Bukayo Saka para jogar numa ponta direita de uma seleção favorita à Copa? Me desculpa. E outra E coisa, no- Nico Riley tinha que ser titular absoluto. Foi o melhor lateral da Premier League na temporada e ele não estar jogando é um absurdo. No último vídeo eu tinha falado que o Tuchel tinha escolhido o Madueke por ele ser esse ponta mais agudo, incisivo, que corre mais. Mas, pô, ele tá na frente do Rashford, que é mais rápido que ele, é mais decisivo que ele, chuta melhor que ele, dribla melhor que ele. É uma piada, pô. O Rashford na ponta direita faz mais estrago que ele. Sim, Cara, e tipo assim, a questão do Saka ainda é mais por estar voltando de lesão, pelo que falaram na transmissão, né? Não está 100% recuperado. E também, mano, já que a gente criticou o ponto direito, eu gostaria muito de criticar o ponto esquerdo, que é o Gordon, que assim, meu Deus do céu, mano, eu acho esse cara, assim, decente no máximo. A grana que o Barcelona pagou nele, inclusive, é uma piada. superestimado, eu diria. Inclusive, de opções de ataque melhores que. Vamos lá. Marcus Rashford, Bukayo Saka, o Morgan Rogers pode jogar na ponta, o Eze pode jogar na ponta. Cara, tem tantos jogadores melhores do que os dois, e mesmo assim eles continuam jogando de titular. O Tuchel, ele é um teimoso, ele é teimoso. E assim, essa teimosia dele talvez faça com que a Inglaterra caia muito cedo nessa Copa, cara. É que o Tuchel tem um amor por bagre, né? Vamos lembrar que ele foi campeão da Champions com o Timo Werner sendo centroavante do Chelsea. Cara, destacar também, a gente falou realmente do O'Reilly, muito interessante como a Inglaterra abusa um pouco quando precisou nas bolas paradas, tentou sempre dar a bola no O'Reilly, porque apesar de ser lateral esquerdo, começou como meio campista na carreira, acho que às vezes um pouco a gente esquece que o O'Reilly tem 1,93, então é uma peça que pode ser muito usada também nas bolas paradas. Bom, gente, só mais uma pergunta assim, não sei, eu vi muita gente na hora, propriamente, eu não vi discussão sobre pênalti, mas pesquisando a repercussão na internet, esse lance do Adu, para vocês, lance normal, dividido normal, pênalti, algum comentário? Que ele saiu cara a cara com o Pickford, mas foi meio estranho, assim, tipo, a olho nu assim não parece, mas aproximando eu pelo menos não vi nenhum toque na bola do Gonçalo, né? Não sei se Mano, eu achei um contato de jogo, mas bem. Se tivesse marcado em campo, ficaria. Como não marcou, não teria como marcar depois. Eu acho esse é o ponto. Perfeito. Bom, vamos passar agora para Panamá e Croácia, que foi um jogo melhor, que um jogo que ficou marcado também pelos 200 jogos de Luka Modric pela seleção croata. No geral, uma partida muito discreta do Modric. Claro, teve uma oportunidade de assistência, se não fosse o Pasalic tentando uma cavadinha para cima do goleiro panamenho. Mas, cara, no geral, uma atuação bem fraca. A gente fala sobre como a forte geração belga tá meio morta. A gente veio das últimas Copas com uma seleção croata muito forte que aparentemente já não está tendo esse desempenho, né? Já foi, tipo, não vou falar uma decepção, mas já teve uma atuação bem inferior contra a Inglaterra e contra o Panamá, que é uma seleção, que é uma das seleções que a gente considera abaixo, também sofreu bastante. O Panamá conseguiu oferecer bastante perigo. Cara, o Panamá teve uma bola no travessão que estava no impedimento numa cabeça, do Puma Rodrigues, que o Livakovic foi o destaque da partida, né? O goleiro croata, um goleiro muito bom. E assim, o Livakovic, vejo muita comparação na internet que fala que ele é o Show da nova geração, né? Que ninguém sabe onde esse cara vive e existe, mas toda a Copa ele tá lá e cata muito pela Croácia. Então, foi um destaque. Esse é mais um jogo que, tipo, a gente teve um número bastante discrepante de posse de bola. A Croácia teve cerca de 60% de posse de bola, não conseguiu ser tão efetivo. A primeira chance que ele teve de perigo foi aos 45 do primeiro tempo, no chute da entrada da área, que foi no cantinho, foi uma baita defesa do Mosquera, que é o goleiro panamenho. E o intervalo foi muito bom para a equipe da Croácia.
Assim, muito bom, eu digo porque saiu o gol, porque em questão de desempenho talvez não tenha sido o melhor, não tenha surtido. Vou falar que surtiu efeito porque o autor do gol, que foi o Ante Budimir, ele entrou no intervalo no lugar do Musa, e também destaque porque o Zlatko Dalic, ele colocou o zagueiro de Vardiol para a entrada do Kramaric. E no final, um primeiro tempo que não começou, tipo, muita chance, assim, até sair o gol propriamente. Destaque para os cantos que se se puede da torcida panamenha, que sempre dá um show. Deu um show na Copa de 2018, quando saiu o primeiro gol, mesmo levando goleada, incentivando a torcida nesse jogo, tentando ao máximo. Só que infelizmente não deu, porque eles levaram o gol, uma tabela boa entre o Stanisic e o Pasalic, perdão. O Stanisic avançou no fundo, cruzou a bola, acabou passando por todo mundo, o Budimir estava bem posicionado e foi bola na rede. E logo em seguida, eu já falei do Pasalic, que era a chance croata de matar o jogo, porque foi um contra-ataque no escanteio, o Luka Modric deu um passe muito bom, deixou ele sozinho, ele tentou dar uma cavadinha, tipo, pô, cara, sabe quando você tá jogando no FIFA, você sai cara a cara no gol, você tenta dar uma cavadinha só para fazer um golaço, o goleiro. Só faltou o Mosquera segurar a bola, porque de resto foi um lance meio. Não foi a melhor escolha de finalização, e no rebote ainda piorou a situação dele porque ele isolou. Então, gente, no final não tem muito mais o que falar, porque o Panamá não se intimidou com o gol, eles tentaram ao máximo oferecer perigo, mas realmente não deu. Só passando então para finalizar essa, é, essa parte do grupo, como o grupo fica, porque a Inglaterra e Gana eles estão na liderança do grupo L com 4 pontos cada, só que a Inglaterra fica em primeiro lugar por conta dos critérios de desempate, que como o confronto direto eles acabaram empatando, o próximo critério é o saldo de gols, e o saldo de gols, a Inglaterra está com 2 gols, conseguindo a goleada por 4-2, gols para também 4 gols marcados, né? E Gana está com apenas 1 de saldo de gol. A Croácia ainda está viva na competição, está com 3 pontos, vai para a última rodada contra a Gana, buscando se classificar direto entre as 2 primeiras colocações do grupo, só depende dela. E a humilde seleção, carismática seleção do Panamá, já vai se despedir, só vai cumprir tabela contra a Inglaterra. E é isso, gente, no geral. Não sei se você tem mais algum comentário, mas deixo espaço aberto aí para vocês. Bom, então estamos chegando ao fim de mais um Pitaco na Copa. Quero agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui e também aos nossos comentaristas maravilhosos que participam do nosso programa, dessa linda collab. Vou abrir um espaço aqui para vocês se despedirem e divulgarem os seus projetos, por favor. Antes disso, posso só trazer mais uma coisa? Claro. São 20 para 6 de quarta-feira. Hoje tem? Não tem, não devia Não nem tem. estar na Copa isso daí. Isso daí não devia nem estar na Copa. Ei, Hoje só tem dois surf gols. do Matheus Cunha. 2 gols. Hoje- 2 gols aqui, ó. Ei, 2 gols. Sim. 2 gols, pode cobrar Um depois. ano no Santos vai fazer na Copa do Mundo. 10 minutos, 2 Pelo amor gols. de Deus. Tá se poupando no Santos há 2 anos já pra jogar essa Copa. Se não fizer nada, tem que ir embora. Tem que aposentar logo. Calma, Pra fazer Pedrinho, filho é calma, bom. Pedrinho, Pra fazer calma. filho é bom. Pra fazer filho é bom. Pra fazer filha, tá Só lá. porque ele Mas pra tira fazer 20 pra jogar milhões dentro por mês do do seu Santos. time, não significa que ele é ruim. E toda solidariedade ao Davi Luca, né? Que todo ano tem herança reduzida, né? Você viu que ele já tá começando a investir, né? Já tá pensando, já tá começando a abrir um negócio, né? Não, daqui a pouco ele tá aqui com nós, Pitaco do bem, porque não tá com grana. Mano, eu não desejo isso. Eu não desejo isso, mas vai ser muito engraçado quando o Neymar entrar em campo e tropeçar na bola, mano. Eu não vou conseguir não rir, tá ligado? Vou olhar pro lado. Eu vou Ninguém vai ser conseguir feliz. não Eu rir. vou ser feliz nesse momento. Eu juro que eu vou ser feliz nesse O momento. cara é o maior hater do Neymar da história. Cara, é um O absurdo ele lado tá na A, Copa. o lado A vai É um espumar quando absurdo ele fizer um gol. É um O absurdo ele tá lado na A Copa. vai espumar quando ele fizer um gol. Chega, Mas é vamos embora, Já- pelo amor já de fiquei Deus. Se revoltado, já fiquei despeçam, revoltado. por favor. Chega. Vai, Beto, se despede. Pra gente ir embora. Pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso, tamo junto. Bom, valeu, rapaziada, por ter assistido o vídeo até o final aqui. Tamo junto, é sempre um prazer estar aqui com vocês, meus amigos, e é isso. Hoje tem gol do Vini Júnior, vai mandar um beijo pra Virgínia, e é isso, valeu, tamo junto. Alô, Virgínia?
Hoje tem gol do Vini Júnior e é isso, rapaziada. É um prazer estar aqui, já que o Pena não quer se despedir, pelo visto, né? Então, um super beijo pra vocês. Gente, deu uma baita travada, só voltou agora, mas assim, muito obrigado por que acompanhou até aqui. Muito legal falar sobre futebol, falar sobre essas besteiras aqui, citar MC Pose. É isso, um beijo para vocês. E hoje aqui, ó. Hoje tem, tá? Hoje tem. Bom, rapaziada, queria agradecer mais uma vez o espaço aí para mim estar comentando, para mim estar aqui falando as coisas que eu acho que eu entendo, né? A Waze apresentou muito bem, os comentaristas muito qualificados, foi muito da hora esse tempo aí. Quem quiser também ouvir mais sobre futebol, conhecer o nosso projeto, é Arquibancada Crítica no Instagram e no Spotify. Fiquem à vontade aí. E hoje tem gol do Vini Júnior, meter ele gol ali, e o Neymar vai ficar no banco só olhando. Bom, e tadinho, para quem não quer perder os próximos conteúdos, para quem quer ouvir mais sobre MC Pose e Neymar metendo filho, o que tem que fazer? Bom, meu pitaqueiro, minha pitaqueira, você que já é da casa, você já sabe o que tem que fazer. E é se inscrever primeiramente no nosso canal do YouTube, Pitaco do Bem. Já se inscreve, ativa todas as notificações. Cara, eu tô me sentindo um youtuber falando, mas tipo, você sabe que é de graça. Então, cara, clica aí, não custa nada, tá ligado? Vai dar essa moral pra gente, ajuda a gente. Já segue o Arquibancada Crítica também, a Arquibancada Universitária nas redes sociais. O Pitaco do Bem também tá no Spotify. O Pitaco na Copa não tá saindo no Spotify, mas todos os nossos programas, Resenha F1, Time Out, Resenha Delas, Resenha FC, todos estão lá no Spotify para você conferir. Vamos voltar com tudo também desse grande projeto que é a Copa do Mundo. E segue a gente no Instagram, né? @pitaco, _bem. E é isso, você segue lá a gente para ficar por dentro de tudo que rola. E é isso, gente. Tamo junto, um abraço. E só para deixar registrado aqui, estamos a 1 ano da Copa do Mundo Feminina, oficialmente. Então também sigam a gente, porque estaremos cobrindo a Copa do Mundo Feminina também, que será aqui no nosso Brasilzão, então será uma oportunidade muito incrível também. E o vídeo de hoje foi apresentado por mim, Isabela Cristina, comentários de Marcelo Correia, Beto, Diego, Pedro Inácio e João Passaroni, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias, realização do Pitaco do Bem em parceria com a Arquibancada Crítica e Arquibancada Universitária. Muito obrigada, gente, e até o próximo Pitaco na Copa. Um prazer estar aqui com vocês.